Hoje o São Paulo enfrenta o Atlético Goianiense e é aquilo que a gente sempre fala aqui. Se for eliminado, pra mim é vergonha. Eu acho vexame. Eu não acho que dá pro São Paulo ser eliminado de uma semifinal de Sul-Americana pelo Atlético Goianiense. Por mais chato que seja o adversário, eu sei que muita gente diz, mas o Atlético Goianiense... Eu falei a mesma coisa com o Corinthians. E aí o Corinthians, né, perdeu por 3-1, mas depois atropelou por 4-0 em casa. Inclusive aquele resultado foi determinante para a demissão do Jorginho, do Atlético Goianiense. Então, o que falar sobre esse jogo do São Paulo, Vamp, Mauro, Vanderlei? A gente está voltando, hein? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para falar desse jogo decisivo de hoje do São Paulo. E eu já vou ser direto, Vamp. É vergonha se for eliminado pelo Atlético Goianiense? Já está sendo vergonhoso a temporada do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Ser eliminado pelo Atlético, pelo Flamengo na Copa do Brasil, uma coisa normal. Normal porque o Flamengo trabalho mais longo, jogadores mais interessantes. O Atlético Goianiense, com todo o respeito, né? Por sinal, ganha até... E já desrespeitando com isso? Não, ganhei mesmo. Ganhei a camisa que eu falei que... O presidente do Atlético Goianiense mandou pra mim. Eu falei que é a camisa mais bonita do brasileiro. É muito bonita mesmo. Ganhei. Mas a gente sabe o valor financeiro que cada equipe tem. Só que o Atlético Goianiense tem um porém. Ele está na zona de rebaixamento e ele já teve a experiência de ser eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Sabendo, hoje é outro treinador, é o Eduardo Batista, é outra situação. Vem com uma vantagem boa. Mas mesmo assim eu acho que o São Paulo tem condições de reverter dentro do Morumbi. Bom, eu acho que vai reverter. Bom, seguramente a torcida do São Paulo vai passar por mais um teste cardíaco hoje à noite no Morumbi. Isso é certeza. O retrospecto recente não é para gerar manchete, nada. O retrospecto, você tem que se apegar em alguma coisa. Tem um time ético, eu gosto de ver a cavalaria que vai sair. Campeonato. Mas não tem muito cavalo diferente, né? Então, olha... Não, o modo tem. Fala você, não, modo. Campeonato Brasileiro. Você tem uma dicção melhor. Campeonato Brasileiro. Apenas o campeonato. Só para começar a conversa aqui. Nos 5 últimos jogos, o São Paulo conquistou 15 pontos disputados, ele conquistou 4. Nos 5 últimos jogos do Atlético Goianiense, ele conquistou 5. Então, no Campeonato Brasileiro, equilibrado. Lembrando que o Atlético Goianiense é vice-lanterna e o São Paulo é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro. Pronto, agora vamos virar a página. 10 últimos jogos. É um bom número para você fazer o claro. Em 10 últimos jogos. O São Paulo, nos 10 últimos jogos, marcou 10 gols e sofreu 15. O Atlético, eu marquei isso porque eu acho que é um dado. Porque precisa marcar gol hoje, né? Precisa marcar gol. O Atlético, pelo menos, para classificar sem pênalti. O Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense marcou 12. Atenção, mais que o São Paulo. O São Paulo marcou 10, ele marcou 12. E o Atlético tomou 15, o mesmo número tomado pelo São Paulo. Então, se você analisar os números, eles chegam equilibrados. Só que o São Paulo tem uma pequena dificuldade, ele entra perdendo de 3-1. Então, como todo mundo sabe que o poder de fogo do São Paulo não é de arrancar suspiros, quer dizer, até o torcedor que tem mais fé, entusiasmo, vai lá, ei, São Paulo, vim aqui só para te ver, vai abraçar o Asmar lá na porta do Morumbi, ei, Asmar, a sua energia vai nos dar força, aquelas coisas todas, sabe que vai o coração ficar apertado, disparado. Se não acontecer isso, é enorme surpresa. Essa é a palavra, é uma enorme surpresa. Se São Paulo passar, é surpresa. É bom para ele? É. Se não passar, é trágico para o São Paulo. Mais uma competição fora, 14º lugar do Campeonato Brasileiro. O futebol de São Paulo não foi legal. Não está bacana. É isso. Então, falar desse jogo é isso. O São Paulo vai jogar em casa, vai ter o apoio, a torcida vai ajudar, vai cantar, vai engrossar o caixa do clube, vai mudar o cenário, mas... Se o time não for legal, vai sair chorosa. Só uma coisa que a gente... Quando vai para a final assim, professor, já é dividido os ingressos? Porque o Vale já sabe, né? Não é um time de torcida. Eu tô falando isso porque você falou que a torcida do Flamengo já vai comprar muito antes. Já comprou. Eu sei, a carga de ingresso é igual para os dois clubes. É igual, né?
Sim. Eles Não, podem- Não. Peraí, não. Se for na A pode final da comprar um Libertadores, ingresso, a final... Uma torcida pode não, comprar um ingresso e ir Libertadores. pro outro lado. Isso sim. Pode, Não, isso é isso sim. preocupação. Não, mas eles podem entrar em acordo. É a carga, ele está falando da carga. Na final da Libertadores. Então, eu não vou precisar, o adversário, eu não vou precisar de 5 mil ingressos. Eu acho que eu consigo mobilizar 2 mil torcedores. Aí se conversa. Aí se conversa entendi. e pode liberar a carga Não, pro mas as outro. cargas normalmente são iguais para os dois clubes. Teoricamente é. Tem que ser, né? Lógico. Não era isso. Ó, você sabe que você aqui é incaível, né? Mas vem Você ele, é um vai, cara tá que louco você... pra quê? Não, você aqui Eu não já cai. aqui tá duro pra pagar PC, mas isso é daqui. Você aqui não cai, irmão. Marcão? Seu pedido... Pô, o pessoal tá Seu pedido é uma ordem. ok. Você pediu a cavalaria, Aí é gostoso. a Uma gente lotaria. tem a cavalaria sempre pra você. Bota aí. Eu gosto de ver os cavaleiros Ó, zodíacos. Então vamos São cavaleiros de ouro, de prata ou de bronze que vai jogar. Então vamos lá. Ceia. Provável São Paulo. Vamos lá. Olha aí, será que o Jandrei se queimou depois daquele jogo? Porque vai ser o tá Felipe. Felipe Alves aqui. Provar que você é Felipe Alves. Então, ó, o Jandrei já se queimou. O Bruno é ridículo. Já se queimou naquele Bruno falou que jeito. já Do não é. jeito que ele fala. Já. com o goleiro. Felipe Alves é provável, não o Jandrei. Fez 2 defesas no jogo, já tá bom. Ó, Diego. Baixou o Mauro Viu, César, Bruno. Viu porque ele é ridículo? Ó, vamos lá. Diego Costa, Miranda e Léo. Então, 3 zagueiros. Sim. Certo? Sim. Igor Vinícius, Gabriel Neves ou Pablo Maia, deve ser o Gabriel Neves. Se tiver bem, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo. Pela outra Cavalaria, irmão. Por Sim. enquanto é cavalaria. E principalmente agora no comando de ataque. Luciano e Caleri. Esse é o melhor time que ele tem mesmo. Hoje sim, até pelos Então desfalques. hoje o São Paulo atropela. O Nicol tá machucado, é esse aí. O Igor tá suspenso. E se não tivesse, Não, o que seria tem de melhor vaiado é isso pra mesmo. caramba o Igor Gomes. Não tá inventando nada. É o que tem de melhor. Então, acha que passa. Eu acho que o Luciano é um cara que faz gol e o Caleri também. E o Luciano não jogou no fim de semana porque ele tava com uma tendinite. Tá, então... É o que tem de melhor. É o time, pra mim, igualar o resultado. Igualar, não sei se exatamente 3-1, mas sei lá, 2-0. Levar pros pênaltis. O meu palpite são pênaltis no Morumbi. Isso é bom. Pênalti. Pênaltis. Pra mim, passa o São Paulo no jogo ainda. também acho que a chance é nos pênaltis. Fazer 3 de diferença é difícil. É que o Atlético Goianiense tem o Marlon Freitas, que joga muito. Bom, vai vir com o mesmo time joga praticamente. muito. O Jorginho é muito bom jogador, né? O Rato, como é? O Wellington. Tá bem lá. Turim deve Turim ser também. o Rato e o Turim na frente. Na frente. Acho que 3 Vai volantes. jogar fechadinho, né? 3 Normal. volantes. o São Paulo é um time muito instável, né? O Atlético vai fazer o dele ali, tá com vantagem, vai se fechar, vai explorar os espaços. Não tem, acho que, nenhuma grande surpresa E do lado lotado do de Atlético. novo, né, Bruno? Você Tá falou lotado. então que o time do Atlético é um time bom, né? Um time que tem grandes jogadores. É o penúltimo do Campeonato Brasileiro. É o penúltimo. Você quer falar que esse time tem que ser temido pelo São Paulo? Não é temido. É Na, uma realidade. nas Copas, sim. O São Paulo tem. para, Aliás, o São pelo- Paulo tem que ser temido pelo São Paulo. É isso. É, o problema é o São Paulo. Está não é o sendo o São adversário. Paulo. Aliás, O São Paulo, o pela problema questão é o São Paulo, semântica que você colocou, se é vergonha ou não, eu estou na linha do Vanderlei. Para mim, se o São Paulo não se classificar, é tragédia, mas não é vergonha. Eu acho vergonha. Eu acho que o São Paulo é bem mais forte que o Tragédia, é Atlético Goianiense. trágico, mas eu tenho vergonha, mas é de novo, é uma questão semântica e por ser, digamos, semântica, é subjetiva. Cada um tem. Às vezes o time perde pro Barcelona que é vergonha. Não, não é, professor, mas é de cada um. tem Eu, pra mim, fumaça. seria tragédia. E tem uma fumaça gigantesca se não passar hoje. Sim, claro. Sem dúvida. Em cima do Rogério e do time todo. Não, de Sem todo dúvida. mundo, Diretoria, claro. tudo. Espero que fumaça Mudou o estatuto pacífica, lá, né, Bruno? mas... Mudou o estatuto, É, mudou. os conselheiros aprovaram, ainda vai pro sócio. Não, e agora já A reeleição. recebi uma mensagem, agora que eu não sei se foi confirmada, que já foi marcada a data para a Assembleia Geral. Dia 24. Agora. De setembro. Isso, 24 de setembro. Eu preciso dessa confirmação, mas me passaram agora que o Conselho, Mais o fumaça. presidente do Conselho já marcou, então, dia 24. Quer dizer, é um mês importante para o São Paulo. Eu acho até que, para eles, é uma coisa que tem peso. Né? Passando, vai estar na final. A final é em outubro também, né? Isso. Dia Uma semana 1º de outubro. passando aí. Se não passar, não passa lá também, Eu não professor. sei se o resultado Pois é. do futebol... Você é um sócio? Sim, mas eu não sei, mas eu acho que o sócio, eu acho que dificilmente o sócio vai concordar com a mudança estatutária. A tendência hoje é não concordar. Mas a gente sabe que o poder de convencimento às vezes faz com que as coisas mudem. Né? Então, mas a tendência é de novo rejeitar a ideia, o projeto. Mas
Até dia 24 tem muita coisa para acontecer. Eu não acho nenhum absurdo um presidente de um clube ter um mandato de 3 anos podendo se reeleger por mais 3. Acho que isso não tem nada, 6 anos no cargo, acho que não é nenhum absurdo. O que é complicado aí é o presidente estar no cargo, e quando ele entrou a regra era uma, e poder mudar assim, se o presidente atual não fosse candidato, mudou o estatuto e ele não vai se candidatar. Ele até teria direito legal, não estou dizendo que é uma coisa irregular, mas pelo momento que o clube vive, e o clube é traumatizado com isso, porque o clube começou a entrar nessa situação quando aconteceu uma manobra parecida com essa, né? Lá em 2000, lá para 2011, 12, com o Juvenal Juvencio, né? Inclusive com o apoio do atual presidente e de todo mundo ali. No conselho, quem é oposição à situação, aliás, eu considero que é um clube que não tem oposição, é um clube que é tudo a mesma coisa. Então, o problema acho que são os anos recentes do São Paulo, um clube traumatizado com esse tipo de mudança, e que esse tipo de mudança acabou ajudando a jogar o clube no buraco que ele está hoje, e passa aquela impressão, o time está mal, faz tempo, financeiramente, em campo, e os caras estão preocupados em se manter no poder. Só isso, eles não estão preocupados com outra coisa. A única coisa que a gente pode colocar todos mais ou menos iguais, né, Bruno? Falando aqui de São Paulo, mas a gente podia ampliar. Sim. Só de São Paulo. As oposições são fracas nos clubes de São Paulo. É fraca no Corinthians. Sim. Fraca, eu não estou minimizando, estou dizendo que não tem força. Eleitoralmente, conseguir se eleger. Politicamente votos, não tem força. Né? Não tem votos. No Corinthians é assim. No Palmeiras. O presidente foi aclamado. É assim. Quer dizer, tá certo? No São Paulo é assim. Sim. E no Santos é assim. Né? Então, essa é uma verdade indesmentível, porque os conselheiros, na minha visão, não sabem a importância e o poder que eles têm, na verdade. Né? Muitos conselheiros aprovam as coisas sem ter nenhum conhecimento. É carteirinho status. E não sou eu que estou dizendo, são vários conselheiros. Que comprovadamente, o importante é ter alguns benefícios, claro, são torcedores do clube e tal, mas eles levam em conta os benefícios que recebem. Eles não levam em conta que é muito importante o sim e o não em algumas decisões que a direção executiva de um clube toma. Tem coisas que até hoje eu não entendo, não sei se é por vaidade ou por entrar para a história. Como é que você faz questão de mudar estatuto para pegar coisa endividada? Para ficar mais no... Então, é uma coisa de maluco isso. Mas então, é o interesse, às vezes, pelo poder, não é pelo dinheiro, só pelo ego, e aí cada um responde. Não estou falando só em relação ao São Paulo, não. Não, sim, não, assim, né? Situação delicada. O cara hoje brigar para querer assumir o Flamengo, o Palmeiras, é uma coisa. Agora, você pega times que estão em dificuldade financeira e não é bilhões, né? Algumas vezes é por paixão mesmo. Não estou falando que não sejam sempre com componente de paixão, mas muitas vezes é paixão, porque tem muita gente que botou muito dinheiro no clube, né? E também teve gente que tirou o dinheiro do clube. Isso. A gente sabe. E esse jogo hoje pro São Paulo é determinante para a temporada do São Paulo. Sim, porque o brasileiro... Porque o brasileiro já está bem pior do que a torcida esperava que seria. Não cai, mas não é a posição que o São Paulo está e passando, chegando na final. Eu apostava o São Paulo, plantar o São Paulo para ficar entre os 6 primeiros. Pois é. Era para estar ali. Eu também, para mim, o meu palpite inicial era São Paulo G6. A Minas Inter está na frente, o Atlético Paranaense Fluminense muito bem ainda. O São Paulo é um time assim, de uma estabilidade emocional e de estrutura de clube mesmo, muito grande. Então, qualquer coisa mexe muito ali. Sim. Hoje, por exemplo, eu acho que a chance... você faz um gol e leva no embalo de ambiente favorável. O time pode crescer muito. Mas, em compensação, se tomar um gol, eu acho que é praticamente... não só matemática, mas no emocional. Um time que desaba muito fácil. Sim. Assim, um time, apesar deles lutarem muito. Assim, são contra o caras Fortaleza, brigadores. por exemplo, aquela derrota no Morumbi, em condições normais, ou da história de São Paulo, era um jogo que o São Paulo teria vencido 3-4, foi uma baita atuação do Fernando Miguel, uma campanha de recuperação do Vojvoda. Mas essa deu tudo errado. Teve uma bola em gol, entrou. Aliás, tem acontecido muito, né? Bola no gol ter entrado mesmo. Sim. Não é só maldade, é um fato. Dos últimos 8 finalizações na meta do São Paulo, 7 entraram. Sim. O problema, os goleiros do São Paulo, o problema não é que eles tomam frangos. Falta de empenho também. Não são goleiros que tomam frangos absurdos. Essa estatística que o Mauro falou. As 8 finalizações no gol do São Paulo, 7 entraram. Duas defensáveis, tá? O resto, não fosse o Rogério Ceni com o Zete e o Poi lá, não defenderia, mais o Valdir Pérez. Agora, o Vamp falou sobre a pressão que vai acontecer
se o São Paulo não passar pelo Atlético Goianiense. Agora, tem pressão no Rogério Ceni, que a gente dizia, ó, ninguém vai tirar o Rogério do São Paulo, o Rogério lá é incaível, ele é o único capaz de resolver os problemas do clube em campo e fora dele, porque o Rogério, ele expõe mesmo a situação. A pergunta que eu faço, o Rogério sofre pressão se ele não ser campeão da Sul-Americana? Lembrando que ele partiu para cima de um torcedor recentemente lá em Cuiabá, o que mostra que o clima já vem ficando um pouco mais pesado por essa insatisfação do torcedor, não só com a má campanha no Brasileiro, mas às vezes as más atuações também, né? A sua pergunta é, sofre pressão com força suficiente para ele sair? É isso? É isso. Ou é pressão isso. do resultado? Não. Uma pressão que comece a ser questionada a permanência dele ou não no São Paulo. A gente está voltando, Wander, para a Rádio Jovem Pan em 15 segundos, senão também não vou te passar a palavra para te cortar, mas pergunto justamente por isso, pelo clima tenso que está acontecendo dentro do São Paulo nesse momento, principalmente com as más atuações. Estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan, falando sobre a pressão que pode haver no Rogério Ceni se não classificar hoje para a final da Sul-Americana, Vanderlei. Olha, nesse nível, eu não acredito. Tomou uma trombada hoje, está fora da competição, pode acontecer, e aí cai o treinador. Eu não acredito nisso. Né? Mas a pressão existe, a pressão pelos resultados bons não chegarem, prejuízos, a coisa vem se arrastando há muito tempo. Então, não acredito. Isso ele vai receber como pressão. E outra coisa, né? Por mais assim, acho que no critério de confiança que você pode ter na diretoria, demitir o Rogério, contratar quem? É difícil. Né? Só difícil. O Rogério sairia do São Paulo. O Rogério ele pode decidir ir embora. E nessa conjectura, você não quer nem falar do que vai ser, porque não quero falar ainda, porque não vai ter um jogo primeiro. Então, assim, acho que o São Paulo leva para os pênaltis e tal. Para não analisar a futurologia, que eu também não sei, e também nem queira mais pressão de já tem bastante, uma coisa que dá para falar, e o próprio Rogério imagina isso, o Muricy, o Casares e todo mundo. Não fosse o Rogério Ceni, o treinador que estivesse com o desempenho que tem tido o São Paulo estaria sendo muito mais pressionado se ainda estivesse como treinador do São Paulo. E não é só uma crítica ao Rogério, ao São Paulo, à atual administração, é o futebol.